Gustat et videte quam suavis est Dominus. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Sequência Sancti Evangelii secundo Luca. In illo tempore dixit Iesus ad quos quid in se confidebant itanquam iusti, et aspernabantur ceteros parabolam istam. Duo homines ascenderunt in templum, ut orarent, unus fariseus et alter publicanus. Fariseus stans ec apud se orabat, Deus gratias ago tibi, quia non sum sicut ceteri hominum, raptores, injusti adulteri, velut esse anici publicanus, iunio bis in sabbato, decimas do hominium, quae possideo. Et publicanus allonge stans nolebat in nec oculos ad celum levare, sed percussiebat pectus sus, dices, Deus propitius est mihi peccatori. Dico vobis, descendit hic justificatus in domum suam habilo, quia homines qui se exaltat humiliabitur, et qui se humiliat exaltabitur. Naquele tempo, para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu de pé orava assim em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros, os ladrões, os desonestos, os adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende misericórdia de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, mas o outro não. Com efeito, todo aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. 2 aspectos da nossa vida cristã, ou da nossa identidade cristã, a igreja nos coloca hoje nas leituras. Na primeira, São Paulo falando aos coríntios dos dons e dos carismas, que são próprios do cristão. E na segunda, Jesus colocando uma condição necessária para a nossa vida de oração. Vejamos o primeiro ponto que São Paulo fala primeiro aos coríntios, que era uma comunidade que tinha causado algumas dificuldades, embora fosse uma comunidade muito boa, mas devido aos próprios relacionamentos entre as pessoas, foi necessário que São Paulo mandasse uma carta chamando a atenção
E um outro aspecto que tinha Corinto, que se deixava muito levar, até pelos carismas, não pelos carismas vindos do Espírito, mas uma espécie de exaltação pessoal ou sentimental. E São Paulo manda a carta para corrigir esses pontos e esclarecer a importância, a necessidade e a finalidade dos carismas que Deus dá, que o Espírito Santo, que é Deus, nos dá. Na verdade, nós recebemos a graça santificante quando nós fomos batizados. Se perdemos a graça pelo pecado mortal, recebemos a graça de novo pela confissão sacramental, ou pelo menos por um propósito de nos confessarmos sacramentalmente. E a graça santificante é a vida divina em nós. Estar em graça é ter essa vida divina, que é para a nossa santificação. Juntamente com essa graça santificante, nós recebemos também no dia a dia graças que nós chamamos de atuais, que tem como finalidade a nossa santificação. Então a graça habitual, que é a graça santificante, a vida divina em nós, e as graças atuais para nosso crescimento espiritual. Mas Deus Nosso Senhor nos dá outros dons, ou outras graças, que São Tomás chama de gratis date, que são graças para a edificação do corpo místico de Cristo. E aí que entram os carismas. Os carismas independem da nossa santidade, embora, claro que com a nossa santidade a ação vai ter mais frutos. Porém, os carismas são dados para a edificação do corpo místico de Cristo, para a edificação da igreja. E esses carismas, são sobre esses carismas que São Paulo fala na epístola de hoje. E que divide em 3 grupos, podemos dizer assim. Os carismas do Espírito Santo, os ministérios e as operações. Nos carismas são dons, e carismas são isso, são exatamente dons, charisma é dom no grego, dom que Deus nos dá para que possamos agir na igreja para o crescimento de todos. É nesse sentido que vem os carismas das línguas, da profecia, os carismas da interpretação das profecias, o carisma, e isso diversos, o dom da palavra, da pregação. São carismas, discernimento dos espíritos, são diversos carismas que Deus dá para a construção da igreja. E isso deu de modo muito contundente na era apostólica, mas continua hoje. O carisma dos milagres, podemos dizer, por exemplo, o Santo Padre Pio tinha um carisma especial, e são carismas. E Deus dá isso a muitos. E é claro que São Paulo diz, não devemos contristar os espíritos, o espírito, melhor dizendo, e devemos receber esses carismas não como uma coisa dada por causa do nosso merecimento, mas para nos colocarmos a serviço de Deus para o bem dos fiéis, para o bem da igreja. Então realmente podemos e devemos utilizar isso para o crescimento da igreja. E é lógico que aproveitar em todos esses carismas também um meio de nos santificarmos, sendo dóceis. E Deus vai distribuindo a cada um. E muitas vezes nós não percebemos. Por isso é muito importante termos bem claro um princípio muito próprio da nossa igreja, que é o princípio da corresponsabilidade. Nós muitas vezes, naquilo que diz respeito à obra de Deus, nós só usufruímos. Vamos à igreja, vamos à missa, pagamos o nosso dízimo, rezamos, recebemos os sacramentos, mas nós usufruímos passivamente. E Deus nosso Senhor nos dá muitas vezes carismas para que nós não sejamos só passivos na igreja. Que ação eu posso fazer? Existe, é claro, uma ação própria da hierarquia, dos clérigos,
que agem em persona Christi, capitis, da pessoa de Cristo cabeça, mas há uma missão própria dos leigos. E essa missão é para a edificação da igreja no mundo. E a missão própria dos leigos é submeter todas as realidades temporais, as atividades do dia a dia, submeter isso a nosso Senhor. Daí a missão que vocês têm no mundo é muito importante, porque o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, ele deve acontecer na medida em que, lógico que ele existe, e é claro, mas ele vai se realizando na medida em que os leigos vão a cada dia, na sua vida do dia a dia, na sua família, no seu ambiente de trabalho, nas suas relações sociais, nas suas diversas atividades de lazer, de trabalho, de movimentações, enfim, em todas essas políticas, governo, etc., em tudo isso, vai colocando em prática o reinado de nosso Senhor, submetendo tudo isso às leis do Evangelho. E Deus, nosso Senhor, dá sempre carismas à sua igreja. E dá sempre carismas também aos leigos para realizarem isto, nesse sentido. Seja em casa, seja na rua ou em toda parte. São Paulo fala também dos ministérios, que vai nessa mesma linha. Os ministérios a gente deve olhar nosso Senhor Jesus Cristo, procurar imitá-lo no dia a dia, no seu relacionamento com o Pai e no seu relacionamento com as pessoas. Ministério significa serviço. Colocamos-nos sempre a serviço de nosso Senhor no nosso próximo. Daí o Espírito Santo vai agir para que possamos nos colocar a serviço dos outros por amor a Deus. E nas operações, aí entra os dons próprios, como eu falei agora, Padre Pio, da operação da cura, discernimento dos espíritos, mas não fiquemos só nisto. Quantas operações nós podemos fazer? E Deus, nosso Senhor, muitas vezes, seja de modo pontual ou de modo contínuo, vai dando dons especiais para que as pessoas possam agir. Isso é algo objetivo, não é algo sentimental, de que eu estou inventando alguma coisa, ou movido por um sentimento, me emociono, como muitas vezes as pessoas acham, e que essa emoção me leva a fazer coisas extraordinárias. Não. Mas o que é principal em tudo isso é, como dizia Santa Teresinha, fazer de modo extraordinário as coisas ordinárias, por amor a Deus. Essa é a nossa identidade cristã, esse é o nosso modo de viver espiritualmente. No Evangelho, Jesus vai contar uma parábola com uma direção certa, já com uma finalidade clara e para um grupo claro, que era o grupo dos fariseus, que se achavam pessoas muito puras, eram muitas vezes muito escrupulosas, exigiam muito dos outros, e se achavam os grandes detentores da lei. Sabiam de tudo, cobravam de todos, mas muitas vezes, diz nosso Senhor, eram sepulcros caiados, brancos por fora e podres por dentro. E Jesus então agora vai direcionar para esses fariseus, condenando o modo como eles se relacionavam com Deus. E conta a história do fariseu e do publicano. 2 homens subiram ao templo para orar. Subiram, é interessante esse verbo, subiram. Porque a oração é uma elevação. Eu tenho que sair de mim mesmo e me voltar para o alto. De onde me vem o auxílio, de onde me vem o socorro, de onde me vem a graça. São Paulo diz, olhai para as coisas do alto. Conversatio nostra in celis est, nossa conversação está nos céus. Por isso a oração é, em primeiro lugar, uma elevação. Eu tenho que me voltar para Deus. Tenho que sair um pouco deste mundo e subir.
2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, diz Nosso Senhor, o outro era publicano. O publicano era aquele conhecido como cobrador de impostos e tido como pessoas de grandes pecados. Eram os chamados pecadores públicos, que todos evitavam ou olhavam de modo atravessado. Esse aqui, esse não presta. Nem cumprimento, não presta. É gente que faz muitas coisas erradas. Mas os 2 foram. O fariseu vai à frente e fica em pé, e diz Nosso Senhor, em pé, e olha para o alto e começa a fazer uma oração, não de louvor a Deus, não de honra a Deus, mas uma oração a Deus para honrar a si mesmo. Graças te dou, Senhor, porque eu sou um homem bom. E começa então a se elogiar, pincelar o seu ego, incensar-se a si mesmo diante de Deus. Isto é uma mentira, uma falta de sinceridade com Deus. Eu sou bom. E começa então a se comparar com os outros. Não sou como os ladrões, não sou como os adúlteros. Eu sou bom. E nem sou como aquele publicano que está lá atrás. Quer dizer, é uma oração em que a pessoa louva-se a si mesma, chama Deus por testemunha desse louvor, o que é um absurdo, e ainda se compara aos outros, dizendo: eu sou bom, sou melhor que os outros. Nem sou como aquele publicano. Então começa a desfiar, como que está cobrando de Deus o louvor de Deus para com ele, falando tudo o que ele faz. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto eu possuo, e vai então não só se auto-explicando, mas vai dizendo: está vendo, Senhor, como eu sou bom? Então eu tenho direito, Senhor. No mínimo eu tenho o direito que tu me louves. É uma espécie de colocar-se no lugar de Deus, para que Deus assine embaixo tudo o que ele faz e louve aquele homem que está ali. É uma oração de grande orgulho. Nós ficamos assustados ouvindo isto? Sim. Mas muitas vezes nós temos esta atitude interior quando rezamos. E vamos rezar apenas para cumprir a tarefa do dia, ou para cobrar de Deus as coisas, ou para dizer que eu sou melhor, que eu sou de uma classe melhor, porque os outros não rezam como eu rezo, os outros não são católicos como eu sou católico, os outros estão numa espécie de 2ª, 3ª classe na igreja, devido a uma série de fatores, mas eu não, estou numa classe superior, porque eu tenho mais conhecimento das coisas, ou porque eu tenho mais virtudes, ou porque eu tenho tais e tais graças mais do que os outros, então eu estou numa classe superior, então eu sou melhor. Nós hoje temos isso na igreja. As pessoas da igreja muitas vezes dividem a igreja em classes. Eu tenho uma classe, sou da primeira classe. Sou tradicionalista, vou à missa de São Pio V, é uma graça muito grande, claro. Mas isso não nos coloca numa classe superior, não. Muito pelo contrário. Nos coloca numa responsabilidade muito grande pelas graças que recebemos. Mas não somos católicos de primeira classe, porque tem santos e pecadores em toda parte. E quando o padre senta no confessionário, em todos os lados atendem geralmente os mesmos pecados, as mesmas dificuldades em toda parte. Porque a natureza humana é a mesma. O problema é que existem pessoas que por ignorância têm atenuantes, enquanto aqueles que têm mais conhecimento e devem procurar ter, esses agravam mais, porque têm mais responsabilidade. Quanto mais for dado, mais será cobrado.
Mas nós não somos superiores e outros inferiores. Isso é uma coisa que não pode de maneira nenhuma a gente pensar, senão vai ter esse espírito farisaico. Tudo o que nós temos é graça de Deus. É graça. Deus nos deu sem nós merecermos. Nós não merecemos. Então a humildade consiste nisto. O que eu tenho de bom é obra da graça de Deus. Eu não mereço. Deus me dá porque é graça. E graça é graça, é um dom gratuito. Agora é claro que isso exige de mim uma correspondência a essa graça. E exige também que eu tire obstáculos à graça que estão atrapalhando o meu crescimento espiritual. Por isso eu tenho que ser humilde. E reconhecer, Senhor, eu não tenho nada. Eu não sou nada, não posso nada sem a tua graça. Experimentemos rezar a ladainha da humildade. E a gente vai se assustar, Senhor. Né? Quem já conhece a ladainha da humildade aqui? Não se assusta quando reza ou não? Ou rezam de carreirinha, como diz na minha terra. Vamos rezar de carreirinha, podendo ficar pensando muito no que está ali. E já cumpri, marquei ponto e tal. Não. A ladainha da humildade, ela não é só uma oração, aquilo é um programa. É um programa de vida. E Deus vai dar a graça aos humildes. E Deus vai resistir aos soberbos. Olhemos agora o exemplo do publicano, o grande pecador. A diferença dos dois é que um foi sincero, o outro não. O publicano foi sincero. É cabeça baixa, não falou muito, não é a quantidade de orações que vai te fazer santo, embora é necessária a oração e deve se rezar sempre, mas ele foi uma oração sincera. Né? Tende misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Estou aqui e não tenho nada, não sou nada, sou um pecador. E só te peço a misericórdia. Olha para mim, Senhor, com esse amor infinito, com esse amor que veio a mim na minha ferida, no meu pecado, na minha miséria, na minha incapacidade, na minha indignidade, na minha falta de merecimento. Olha para mim, Senhor, do alto, vem aqui e olha a minha miséria, que eu confio. Então a oração do publicano é uma oração humilde, uma oração confiante e é uma oração sincera. E quem não vai ser sincero com Deus? A palavra sincera, alguns estudiosos dizem que vem do sem cera, tira a cera. Sincero, tira a cera do rosto, quer dizer, aquela máscara que te enfeita, que mostra lá que você é bonito, mas quando tira não é tanto assim. Sem cera, tira a cera, seja sincero. E essa primeira sinceridade que nós temos que ter é conosco mesmos. E com Deus então, Deus conhece o fundo do nosso coração, dos nossos sentimentos. Então quando chegar para rezar, tenha um momento com Deus, não só use fórmulas, e são necessárias e importantes, mas chegue diante de Jesus, e fale com Ele abertamente, com sinceridade. Fale o que você é, como você está, o que está sentindo, o que está querendo. Fale também da sua indignidade, mas fale também da sua confiança. Fale também do seu amor, mas fale com sinceridade. Esta oração sincera, ela atrai a graça, não como um poder magnético ou físico, claro que não, mas atrai a graça porque Deus olha em você e vê você o filho que precisa, um filho carente, um filho que se abre para a ação da graça. Porque o sincero, o humilde, ele se despoja e vem a graça. Porque ele se abriu à graça. Ninguém pode dar ao outro se o outro não se abre.
Uma mãe não pode dar ao filho o alimento se o filho não abre a boca, não tem que abrir. Assim nós também temos que nos abrir à graça. E esta sinceridade é fruto da humildade que vai nos levar a isso. E para encerrar, Jesus diz: o fariseu voltou para casa sem ser justificado. Não voltou perdoado, não voltou justo. Voltou até pior, porque terminou cometendo um pecado falando com Deus. Além dos que já tinha, cometeu mais alguns lá. E aí do julgamento dos outros, né? Falso, julgamento falso. E o publicano volta para casa justificado. Essa sinceridade, essa humildade é base de todas as virtudes. Se você tira a humildade, você derruba tudo. É o alicerce. E não só o alicerce, como aquela virtude que vai nos alimentar nas outras. E é claro que é a virtude mais atacada pelo demônio. Porque em tudo nós colocamos sempre uma ponta de vaidade. Até quando nos apresentamos humildes. Então nós temos que combater muito a vaidade em nós. E vaidade nas palavras, vaidade nas atitudes, vaidade nos sentimentos, vaidade. Temos que combater isso. Porque a humildade, ela exige que isso seja combatido. Pensamos, pois, a Nossa Senhora, a nossa mãe, que é humilde, né? E foi a sua humildade que fez com que viesse a graça para ela. Olhou para a humildade de sua serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E Nossa Senhora, então, interceda por nós, para que nos dirijamos sempre a Deus, nosso Senhor, com o mesmo espírito dela, né? O mesmo espírito de humildade e de entrega total a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Gustate et videte quam suavis est Dominus. Alleluia, alleluia.